O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 86. Yudhishthira deseja ir embora das florestas. Vaisampayana continuou, tendo averiguado a opinião de seus irmãos, e do inteligente Narada, o rei Yudhishthira, dirigindo-se a Daumya, que era como o próprio avô, disse: eu, para a aquisição de armas, mandei para longe aquele tigre entre homens, Jishnu, cuja bravura é incapaz de ser desviada, e que é possuidor de braços longos e inteligência incomensurável. Alto de riqueza ascética, aquele herói é devotado a mim, dotado de habilidade, e bem hábil com armas, e semelhante ao próprio nobre Vasudeva. Eu conheço ambos, Krishna e Arjuna, aqueles destruidores de inimigos, ó Brahmane, dotados de destreza, assim como o pujante Vyasa os conhece. Eu sei que Vasudeva e Dhananjaya são ninguém mais do que o próprio Vishnu, possuidor dos 6 atributos. E isso é também o que Narada sabe, pois ele sempre falou assim para mim. Eu também sei que eles são os Rishis Nara e Narayana. Conhecendo como possuidor de habilidade, eu o enviei na missão. Não inferior a Indra e totalmente competente para a tarefa, eu enviei aquele filho de um deus para ver o Senhor dos Celestiais e obter armas dele. Bhishma e Drona são atiratas. Kripa e o filho de Drona são invencíveis. Esses guerreiros poderosos foram instalados pelo filho de Dhritarashtra no comando de seu exército. Todos eles são versados nos Vedas, são heróicos, e possuidores do conhecimento de todas as armas. Dotados de grande força, eles sempre desejam enfrentar Arjuna em combate. E Karna também da casta Suta é um guerreiro poderoso versado em armas celestes. Em relação ao ímpeto de suas armas, ele é dotado da força do deus do vento. Ele mesmo como uma chama de fogo, as flechas que provêm dele constituem suas línguas. Os tapas da sua mão esquerda envolvida em proteção de couro constituem a crepitação daquela chama. O pó do campo de batalha é sua fumaça. Incitado pelos filhos de Dhritarashtra, assim como o vento instiga o fogo, Karna semelhante ao fogo que a tudo consome no fim do yuga, que é enviado pela própria morte, sem dúvida, consumirá as minhas tropas como uma pilha de palha. Somente aquela poderosa massa de nuvens chamada Arjuna, ajudado por Krishna como um vento poderoso, com arma celeste representando seu relâmpago violento, os corcéis brancos as fileiras de garças brancas que seguem abaixo e o irresistível Gandiva o arco-íris à frente, é capaz de extinguir a chama ardente representada por Karna por meio de suas chuvas de setas disparadas com firmeza incansável. Aquele conquistador de cidades hostis, Vibhatsu, sem dúvida, conseguirá obter do próprio Indra todas as armas celestes com sua plenitude e vida. Só ele é igual, eu penso, a todos eles. De outra maneira é impossível nós derrotarmos em luta todos aqueles inimigos, que alcançaram êxito notável em todos os seus propósitos. Nós veremos Arjuna, aquele repressor de inimigos, completamente equipado com armas celestes, pois Vibhatsu, tendo uma vez empreendido uma tarefa, nunca enlanguece sob o seu peso. Sem aquele herói, no entanto, aquele melhor dos homens, nós, com Krishna, não podemos ficar despreocupados em Kamyaka. Portanto, cita alguma outra floresta que seja sagrada e encantadora, e que seja rica em alimentos e frutas, e que seja habitada por homens de práticas piedosas, onde nós possamos passar algum tempo esperando o guerreiro Arjuna de destreza imbatível, como o Shataka na expectativa do ajuntamento de nuvens. Fala-nos de alguns retiros abertos para os regenerados, e lagos e rios e montanhas belas. Ó Brahmane, privado de Arjuna, eu não gosto de ficar nesta floresta de Kamyaka. Nós desejamos ir para algum outro lugar. Capítulo 87. Daumya começa a relatar tirtas no leste para Yudhishthira.
Vaisampayana disse, vendo os Pandavas afligidos pela ansiedade e deprimidos em espírito, Daumya, que parecia Vraspati, falou desta maneira, confortando-os: ó touro da raça Bharata, ó impecável, escuta-me enquanto eu menciono certos retiros sagrados, e regiões e tirtas e montanhas que são aprovadas por Brahmanes. Ó rei, ouve-me enquanto eu falo, tu com a filha de Drupada e teus irmãos, ó Senhor de homens, serão aliviados da dor. E, ó filho de Pandu, somente por ouvir sobre esses lugares tu adquirirás mérito. E por visitá-los tu obterás mérito 100 vezes maior, ó o melhor dos homens. Primeiro, ó rei, eu falarei, tanto quanto eu me lembro, do belo país do leste, muito respeitado, ó Yudhishthira, por rishis nobres. Naquela direção, ó Bharata, há um lugar chamado Naimisha que é estimado pelos celestiais. Lá naquela região existem vários tirtas sagrados, pertencentes aos deuses. Lá também é o sagrado e belo Gomati que é adorado por rishis celestes, e lá também é a região sacrificial dos deuses e a estaca sacrificial de Surya. Naquele quadrante também está aquela melhor das colinas chamada Gaya, que é sagrada e muito respeitada por ascetas reais. Lá sobre aquela colina se encontra o lago auspicioso chamado Brahmasara, que é adorado por rishis celestes. É por isso que os antigos dizem que um homem deve desejar muitos filhos, para que pelo menos um entre eles possa visitar Gaia, celebrar o sacrifício de cavalo ou doar um touro Nila, e assim resgatar 10 gerações ascendentes e descendentes de sua família. Lá, ó monarca, há um grande rio, e um lugar chamado Gayasira. Em Gayasira existe uma figueira, que é chamada pelos Brahmanes de figueira eterna, pois o alimento que é oferecido lá para os pitris se torna eterno, ó exaltado. O grande rio que flui através do lugar é conhecido pelo nome de Palgu, e suas águas são todas sagradas. E, ó touro entre os Bharatas, lá também, naquele lugar, é o Kaushik, cuja bacia é cheia de várias frutas e raízes, e onde Visvamitra, dotado de riqueza de ascetismo, obteve a condição de Brahmane. Rumo àquela direção também está o sagrado Ganges, em cuja margem Bhagirata celebrou muitos sacrifícios com presentes abundantes para Brahmanes. Eles dizem que no país de Panchala há uma floresta chamada Utpala, onde Visvamitra da linhagem de Kusika realizou sacrifícios com seu filho, e onde, contemplando as relíquias do poder sobre-humanos de Visvamitra, Rama, o filho de Jamadagni, recitou os louvores de seu ancestral. Em Kamyaka o filho de Kusika bebeu o suco Soma com Indra. Então, abandonando a classe Kshatriya, ele começou a dizer: eu sou um Brahmane. Naquele quadrante, ó herói, se encontra a confluência sagrada do Ganges e do Yamuna, que é famosa no mundo. Santo e destruidor de pecados, aquele tirtha é muito respeitado pelos rishis. Foi lá que a alma de todas as coisas, o avô, nos tempos passados, realizou seu sacrifício, e é por isso, ó o chefe da família Bharata, que o lugar veio a ser chamado de Prayaga. Naquela direção, ó o principal dos reis, se encontra o retiro excelente de Agastya, ó o monarca, e a floresta chamada Tapasa, decorada por muitos ascetas. E lá também é o grande tirtha chamado Iranya vinda sobre as colinas Kalanjara, e aquela melhor das montanhas chamada Agastya, que é bela, sagrada e auspiciosa. Naquele quadrante, ó o descendente da linhagem Kuru, está a montanha chama Maindra, sagrada para o ilustre Rama da linhagem Brigu. Lá, ó o filho de Kunti, o avô realizou sacrifícios antigamente. Lá, ó o Yudhishthira, o sagrado Bhagirata entra em um lago, e lá também, ó o rei, é aquele rio sagrado conhecido pelo nome de Brahmasara, concessor de mérito, cujas margens são habitadas por pessoas cujos pecados foram purificados, e cuja visão inigualável produz mérito. Naquela direção também se encontra o retiro excelente de Matanga de grande alma, chamado Kedara, que é sagrado e auspicioso e famoso no mundo. E lá também é a montanha chamada Kundoda, que é muito encantadora e abundante em frutas e raízes e águas, e onde o rei dos Nishadas Nala matou sua sede e descansou por um tempo.
Naquele quadrante também é o encantador Devavana, que é agraciado por ascetas. Lá também é o rio Vaúda, e nada sobre o topo da montanha. Ó Rei poderoso, eu descrevi para ti todos os tirtas e locais sagrados no quadrante leste. Ouve agora sobre os tirtas sagrados, e rios e montanhas e lugares santos nos outros 3 quadrantes. Capítulo 88. Daúnia continua, sul. Daúnia continuou, ouve, ó Bharata, eu agora narrarei para ti em detalhes, segundo o meu conhecimento, os tirtas sagrados do sul. Nesse quadrante se encontra o rio Godavari sagrado e auspicioso, cheio de água, cheio de arvoredos e frequentado por ascetas. Naquela direção também estão os rios Vena e Marathim, ambos capazes de destruir o pecado e o medo, e cheios de avisiveados, e agraciados com residências de ascetas. Naquela região também, ó touro da raça Bharata, é o tirta do asceta real Nriga, isto é, o rio Payoshni, que é encantador e cheio de águas e visitado por Brahmanes. Lá o ilustre Markandeya de grande mérito ascético cantou em verso os louvores do rei da linhagem de Nriga. Nós ouvimos a respeito do sacrificador rei Nriga, do que realmente aconteceu enquanto ele estava realizando um sacrifício no tirta excelente chamado Vara no Payoshni. Naquele sacrifício Indra ficou embriagado por beber soma, e os Brahmanes com os presentes que eles receberam. A água do Payoshni, levada em recipiente, ou fluindo pelo solo, ou transportada pelo vento, pode purificar uma pessoa de quaisquer pecados que ela possa ter cometido até o dia de sua morte. Mais elevado do que o próprio céu, e puro, e criado e outorgado pelo Deus portador do tridente, lá naquele tirta há uma imagem de Mahadeva contemplando a qual um mortal vai para a região de Shiva. Colocando sobre um prato da balança Ganges e os outros rios com suas águas, e no outro o Payoshni, o último, em minha opinião, seria superior a todos os tirtas juntos na questão de mérito. Então, ó o principal da linhagem Bharata, sobre a montanha chamada Varunasrotasa está a floresta sagrada e auspiciosa de Matara rica em frutas e raízes, e contendo uma estaca sacrificial. Então, ó rei, é dito que na região ao norte do Praveni, e em volta do retiro sagrado de Kanva, existem muitos retiros arborizados de ascetas. E, ó filho, no tirta chamado Surparaka estão 2 plataformas sacrificais do ilustre Jamadagni, chamadas Pachana e Punaschandra, ó Bharata. E, ó filho de Kunti, naquele local é o tirta chamado Azoka rico em retiros arborizados de ascetas. E, ó Yudhishthira, no país dos Pandias estão os tirtas chamados Agastya e Varuna. E, ó touro entre homens, lá entre os Pandias se encontra o tirta chamado Kumaris. Escuta, ó filho de Kunti, eu agora descreverei Tanraparni. Naquele retiro os deuses praticaram penitências impelidos pelo desejo de obter a salvação. Naquela região também é o lago de Gokarna, que é célebre nos 3 mundos, que tem uma abundância de águas frescas, e é sagrado, auspicioso, e capaz, ó filho, de produzir grande mérito. Aquele lago é de acesso extremamente difícil para homens de almas não purificadas. Perto daquele tirta é o retiro sagrado do discípulo de Agastya, a montanha Devasaba, que é cheia de árvores e ervas, e frutas e raízes. E lá também é a montanha Vaidurya, que é encantadora, cheia de pedras preciosas e capaz de conceder grande mérito. Lá naquela montanha é o retiro de Agastya rico em frutas e raízes de água. Eu descreverei agora, ó Senhor de homens, os locais sagrados, e retiros, e rios e lagos pertencentes à região Surashtra. Ó Yudhishthira, os Brahmanes dizem que no litoral está o Chamazul de Beda, e também Prabhasa, aquele tirta que é muito respeitado pelos deuses. Lá também é o tirta chamado Pindaraka, frequentado por ascetas e capaz de produzir grande mérito. Naquela região há uma colina imensa chamada Ujjayanta que conduz ao sucesso rápido. A respeito dela o Rishi Narada Celeste, de grande inteligência, recitou um sloka antigo. Escuta-o, ó Yudhishthira.
por realizar austeridades na colina sagrada de Ujjayanta em Surashtra, rica em aves e animais, uma pessoa se torna respeitada no céu. Lá também é de Varavati, que produz grande mérito, onde mora o matador de Madhu, que é o antigo em forma incorporada, e a virtude eterna. Brahmanes versados nos Vedas, e pessoas conhecedoras da filosofia da alma dizem que o ilustre Krishna é a virtude eterna. Govinda é citado como sendo a mais pura de todas as coisas puras, o mais justo dos justos e o mais auspicioso dos auspiciosos. Em todos os três mundos ele de olhos como folhas de lótus, é o Deus dos deuses, e é eterno. Ele é a alma pura e o princípio ativo da vida, é o Supremo Brahma e é o Senhor de tudo. Aquele matador de Madhu, Hari de alma inconcebível, mora lá. Capítulo 89. Daunya continua, oeste. Daunya continuou, eu descreverei para ti aqueles lugares sagrados, capazes de produzir mérito, que se encontram no oeste, no país dos Anartas. Ó Bharata, lá flui na direção oeste o rio sagrado Narmada, agraciado por Priangu e mangueiras, e enfeitado com os mais espessos dos juncos. Todos os tirtas e locais sagrados, e rios e florestas e principais das montanhas que estão nos três mundos, todos os deuses com o avô, junto com os Siddhas, os Rishis e os Charanas, ó o melhor dos Kurus, sempre vão, ó Bharata, se banhar nas águas sagradas do Narmada. E nós sabemos que o retiro sagrado do Muni Visrava se encontrava lá, e que lá nasceu o Senhor dos Tesouros, Kuvera, que tem homens como veículos. Lá também é aquela principal das colinas, o pico Vaidúria sagrado e auspicioso rico em árvores que são verdes e que são sempre agraciadas com frutas e flores. Ó Senhor da Terra, sobre o topo daquela montanha há um tanque sagrado adornado com lótus totalmente desabrochados, e frequentado pelos deuses e os Gandharvas. Muitas são as maravilhas, ó monarca poderoso, que podem ser vistas naquela montanha sagrada que é semelhante ao próprio céu e que é visitada por rishis celestes. Lá, ó subjugador de cidades hostis, está o rio sagrado chamado Visvamitra pertencente ao sábio nobre desse nome em que é cheio, ó rei, de muitos tirtas sagrados. Foi nas margens daquele rio que Ayati, o filho de Nausha, caiu do céu entre os virtuosos, e alcançou mais uma vez as regiões eternas dos justos. Lá também estão o lago bem conhecido chamado Punya, a montanha chamada Mainaka, e aquela outra montanha chamada Azita rica em frutas e raízes. E lá também é o retiro sagrado de Kakshasena, e, ó Yudhishthira, o retiro de Shyavana também, que é famoso em todos os países, ó o filho de Pandu. Naquele local, ó exaltado, homens alcançam o êxito ascético sem austeridades severas. Lá também, ó o Rei Poderoso, é a região chamada Jambhumarga, habitada por aves e veados, e que constitui o retiro de ascetas com alma sob controle, ó o principal daqueles que subjugam seus sentidos. Próximo se encontra o muito sagrado Ketumala, e Medhya, sempre agraciado com ascetas, e, ó o Senhor da Terra, Gangadivara, e as florestas bem conhecidas de Sendava, que são sagradas e habitadas pelos regenerados. Lá também é o tanque célebre do avô, chamado Pushkara, a residência favorita dos Vaikanasas, e Siddhas e Rishis. Movido pelo desejo de obter sua proteção, o Criador cantou este verso em Pushkara, ó o chefe dos Kurus e principal dos homens virtuosos. Se uma pessoa de alma pura planeja uma peregrinação aos Pushkaras, mesmo em imaginação, ela vem a ser purgada de todos os seus pecados e se regozija no céu.